Depois eu coloquei a palavra fogo, e fogo tem a ver com ele. E a palavra fogo apareceu aproximadamente 347 vezes. Então aí eu pensei, se o vaso somos nós e o fogo é ele, eu prefiro falar dele do que da gente. Então naquele retiro eu acabei falando mais do fogo e da fornalha que nos prepara. Gente, o fogo, nesse ambiente, ele fala de uma última estação para que nós possamos estar prontos para aquilo que nascemos para fazer. Então, sempre é necessário um processo na nossa vida. Saul tem um encontro com Samuel e ele recebe naquele encontro um destino e um processo. Então ele abraça, ele entende, ele recebe aquele destino e ele abraça aquele processo. E o processo dele foi muito legal, cara. Porque o processo dele tinha dia, data e hora marcado. Você vai sair daqui, você vai passar por ali. Nem sempre o nosso processo é tão detalhado como o de Saul, né? Às vezes a gente fica querendo saber o que vai acontecer na próxima semana, na próxima estação, no próximo ciclo. Então, fazendo essa pesquisa super simples, apareceu 347 vezes a palavra fogo. Então eu fiz a missão pessoal de falar, eu vou ler todas as vezes. Eu vou ler todas as vezes que o fogo é citado na Bíblia, então eu comecei a mergulhar. Só que bastou eu ler poucas vezes. As primeiras vezes que essa palavra é citada na Bíblia, eu tive ali um encontro com Jesus, eu comecei a chorar naquele ambiente. Eu comecei a chorar porque eu comecei a ver que a minha vida, a minha história, tinha muito a ver com as primeiras vezes que o fogo é citado na Bíblia. E na mesma ordem. E eu nem piro muito nesse estilo. Mas eu sei que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu queria compartilhar com vocês essas coisas. Algumas vezes que o fogo é citado na Bíblia em uma ordem. Para ver se foi assim com a tua vida também, é assim com a minha vida. O tema da minha mensagem hoje é: só tenho uma vida para queimar. Repita comigo: só tenho uma vida para queimar. Agora com autoridade: só tenho uma vida para queimar. Vamos lá? Você que está anotando, a primeira vez que a palavra fogo aparece nas Escrituras, ela está em Gênesis 19, 24. Gênesis 19, 24 diz assim: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A primeira vez que o fogo é citado nas Escrituras, é um fogo que vem para consumir um pecado de uma geração. É o fogo que vem para consumir o pecado de uma cidade inteira. Foi assim com a tua vida? O fogo de Deus encontrou para consumir o teu pecado? Não é a primeira descoberta? Eu nunca vi ninguém chegando, tendo intimidade. Eu vi todo mundo tendo encontro com Jesus Salvador, falando, ele morreu no teu lugar. Ele morreu pelos seus pecados, agora você é perdoado. Você precisa aceitá-lo como seu Salvador. O Espírito Santo te convence, alguém te convence. Você está ali naquele ambiente e de repente você entende que você era pecador. Você entende que Jesus morreu pelos seus pecados. E de repente o fogo de Deus vem consumindo aquele pecado. Você vem entendendo. Fala dos nossos primeiros passos também na fé. É algo que somente Ele faz por nós não podemos fazer nada. É a graça, é através da graça. Primeira vez que o fogo é citado nas Escrituras. É um fogo que vem para destruir o pecado de uma geração, o pecado da tua vida. Só que uma família de Sodoma e Gomorra acaba saindo daquela cidade antes que ela seja destruída. A família de Ló. Mas agora essa família, uma dessas pessoas resolve olhar para trás. Quem que olha para trás? A mulher. Gente, a mulher nas Escrituras sempre tipifica a igreja. Fala de uma igreja que está caminhando em obediência, mas ainda tem um desejo de olhar para trás naquela vida de pecado que ela tinha passado. Tem um amigo meu, um pastor, e ele falou assim: Bruno, eu era adolescente na minha igreja, quando um homem teve acesso à plataforma e ao microfone. E esse homem foi dar o testemunho dele. Sabe aquele testemunho tipo: então, igreja, quando eu era lá do mundo, eu era dono de 4 baladas. Eu tinha 3 carros importados, eu viajava o mundo inteiro. Eu tinha relação com várias mulheres durante a semana. Minha vida era uma loucura. Eu andava cheio de droga. Aí Jesus entrou na minha vida e acabou tudo isso. Que saudade, igreja.
Nós falamos isso rindo, né? Mas infelizmente isso é verdade. Algumas pessoas conseguem olhar com muito prazer para aquilo que elas já foram e já viveram um dia. Esse pastor amigo meu, que hoje ele tem os seus 45 anos de idade para mais, ele me disse assim: quando eu ouvi aquele cara falando com tanto prazer do mundo, mais do que prazer na lei do Senhor, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu preciso experimentar isso que ele está falando. E eu saí da igreja direto para heroína, para injetar. E fiquei anos perdido nas drogas. Não porque o mundo me influenciou, mas por alguém que ainda sentia saudade do mundo, teve acesso a ministrar a minha vida. Um pastor na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Ele era pastor de uma comunidade e ele também era superintendente regional dos Correios. Pelos Correios ele tinha um salário de mais de 20 mil reais. Há mais de 10 anos atrás, bem mais. Então um dia ele chega no pai dele, um homem mais experiente, e fala: pai, eu estou pensando em pedir um afastamento dos Correios de uns 2 anos, para eu poder me dedicar mais ao ministério. Enquanto ele está explicando o pai dele fala: covarde. Ele fala: o quê? Não, continua aí, filho. Então, pai, meu plano é esse, covarde. Eu falo: pai, você está me chamando de covarde? Tô. Por que você está me chamando de covarde? Olha a atitude de fé que eu estou tendo. Afunda o barco. Falou: pai, o senhor está ficando gagá. Está falando que eu sou covarde, fundando barco, eu não pesco. O que o senhor está falando? Eu estou falando do barco chamado correio, filho. Porque se você não afundar ele, no primeiro problema que você tiver no teu ministério, você vai correr para lá. Mas se ele tiver afundado, você só tem 2 opções: ou é Deus, ou é Deus. A primeira vez que o fogo vem sobre a nossa vida, ele vem para queimar não somente o barco do nosso pecado, mas também um barco de passado. Um barco de posturas, de atitudes, para que você não tenha mais para onde voltar. Pedro tem um encontro com Jesus. Lucas 5 diz que Jesus estava usando o barco de Pedro. Estava lá Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jesus falava para a multidão e quando ele terminou de falar, ele vira para aqueles 3 homens e diz para eles assim: vamos para as águas mais profundas? Sempre houve um convite desde o início para a profundidade no relacionamento com ele. Aqueles homens vão para águas mais profundas, experimentam de algo sobrenatural. A Bíblia diz que eles jogam a rede pela palavra de Jesus. E eles puxam, e é tanto peixe que o barco deles quase afunda. E esse quase afundar já falava de algo muito profético, que eles precisavam entender naquele dia. Ele diz que eles viram, e eles, versículo 12 do capítulo 5 de Lucas, diz que então deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas se você for seguir estudando as Escrituras, você vai perceber que Pedro, na verdade, ele deixou a companhia de pesca dele na responsabilidade do sogro. Pega esse meu empreendimento, cuida dele, que eu vou me dedicar mais ao ministério. Pedro, ele não afunda o barco. Ele deixa alguém cuidando. E quando ele tem a maior crise do ministério dele, diante daquela fogueira, e aquele galo canta e ele nega, para onde ele vai? Para o barco. Ele volta a pescar. Ele volta para aquela antiga vida dele. Porque ele não tinha afundado o barco antes. Ele ainda tinha para onde voltar. Será que você tem ainda para onde voltar daquela pessoa que Jesus te tirou? Da onde Jesus te tirou? Aquele homem, aquela mulher, aquele vício, aquele desejo? Será que o teu impostor, a tua impostora, é tão fácil de acessar? Basta bater o dedinho na quina da cadeira, que você volta a ser aquela pessoa. Basta alguém te fechar no trânsito. Basta alguém não pagar uma conta que te deve. Basta o teu dinheiro acabar e não dar para tudo aquilo que você queria, por má administração tua,
por não ter reserva ou por alguém te prejudicar? Como é fácil, talvez, ativar aquela pessoa que nós já fomos um dia. Presta atenção, nesse barco, lá em Lucas 5, Jesus diz para Pedro: eu quero te fazer pescador de homens. Após essa crise, o trajeto dele todo, Jesus volta naquele barco, traz ele novamente, então libera uma última palavra: então vá e apacente as minhas ovelhas. Eu não quero falar agora sobre o chamamento de Pedro, eu não quero falar sobre o que Jesus estava ativando nele, se existia uma diferença dessas duas palavras, mas sim, uma trata de um evangelismo, trata de você vir ganhando, outra trata de você consolidar aquilo que você ganhou, fala dessa diferença do peixe e da ovelha. Mas eu quero falar de nós aqui como peixes e como ovelhas. Todo mundo um dia chegou sem saber nada, foi pescado, foi fisgado pelo amor de Jesus de alguma forma. De repente, aquele peixe que só sabia nadar, começou a sofrer uma metamorfose. Ele começou a sofrer uma mutação, ele foi se transformando numa ovelha. E a palavra do Senhor nos diz e explica muito sobre isso. E fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que é melhor exemplo de nova criatura, de um peixe e uma ovelha? A nova criatura é isso. É Deus transformar um gato num cachorro, uma lesma numa águia. Alguém aqui já viu alguma guelra em ovelha? Já viu escama em ovelha? Já experimentou jogar uma ovelha no mar? Ela não vai saber nadar. Sabe o que tem a ver um peixe com uma ovelha? Diga comigo: nada. Sabe o que significa nada no original do grego? É nada. No hebraico, nada. Sim, Jesus, ele não quer que você tenha mais nada a ver com aquela pessoa que você já foi um dia sem ele. Mas o fato de nós não afundarmos o barco, sabe o que faz? Uma ovelha já não sabe mais nadar. Ela não serve mais para aquela vida. Mas eu adapto um barco. Eu consigo nadar. Eu consigo flutuar. Eu consigo remar. Eu consigo estar perto daquele ambiente que eu já me dei muito bem. Hoje eu não sirvo mais para ele. Mas eu consigo estar ali sem me misturar. Eu consigo estar ali sem me esbaldar. Deixa eu só brincar com aquela água, deixa eu só falar com aquelas pessoas. E uma hora, alguma coisa não vai dar certo nisso tudo. Primeira vez que o fogo toca as nossas vidas, é um fogo para consumir o nosso passado. Para mim, um dos diálogos mais bonitos da Bíblia, um dos diálogos mais lindos das Escrituras, é o encontro de Elias e Eliseu. Como eu amo essa história. De repente está lá Eliseu trabalhando na sua fazenda. E quem aparece na frente dele? Elias, o profeta da nação. Olha que conversa boa, igreja. Paz, tudo bem? Não teve nada disso. A Bíblia diz que lá está Eliseu trabalhando. De repente Elias aparece na frente dele. Um fica olhando para o outro. Elias vem na direção de Eliseu. Pega a sua capa e cobre Eliseu embaixo daquele manto. Não teve uma palavra. Eliseu fica embaixo daquele manto um tempo. Tira o manto. Devolve ele para Elias e diz: posso despedir dos meus pais? Ei, que conversa linda, cara. Sabe o que significa? A diferença do poder e da presença de Deus. Na cidade onde nós morávamos, tem um profeta lá. Era um profeta bem original, bem nas cavernas. Morava lá no meio do mato. Mandava chamar algumas pessoas. Chame tal pessoa. Você já chegava lá meio, meu Deus. Era um nível quase acima das irmãs do coque. A irmã do coque, quando vem marchando na tua direção, fazendo aquele helicóptero, você já fica, nossa.
vai dar rolo. Armando Coque vim marchando, já era. De repente eu chego naquela chácara, tem um período de adoração com ele. Quando eu estou saindo de lá, ele fala assim: Deus tem uma palavra para tua esposa. Eu, tá bom, o que é? Deus manda dizer para ela que Ele está dando um guarda-roupa novinho para ela, cheio de roupa. Eu falei: ainda bem que é Deus que está dando. Amém. Então eu cheguei nela e falei: Mira, Deus manda te dizer, muda teu jeito, melhora a tua... Já aproveitei para colocar umas coisas minhas. Estou brincando, mas eu disse o que Jesus mandou falar. Eu falei assim: Deus mandou falar para você que você vai receber um guarda-roupa novo, cheio de roupa. Aí começou. Pensa na profecia certa para a pessoa errada. Começou: será que eu vou engordar? Mulher, né, gente? Será que eu vou emagrecer? Será que eu vou engravidar? Será? Eu falei: meu Deus do céu. Eu entendi algo, a diferença do poder e da presença de Deus. A palavra do Senhor diz: ficai em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Para quê? Para capacitar o teu id. Então o poder capacita o nosso id. Mas a palavra do Senhor também nos ensina, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Reflita no que estou te dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento de tudo isso. Quer saber a diferença do poder e da presença? O poder capacita o teu id, mas a presença te faz entender o que você não entendia antes. Então eu lá como sacerdote da minha casa, o que eu posso fazer? Vamos buscar Jesus. Pega o violão e vamos adorar Jesus. Vamos às ministrações, vamos adorar Jesus. Em um desses ambientes de adoração, minha esposa, de repente, ela fala: eu entendi o que Jesus quis falar com isso. E eu falei, né? Fala que eu vou ficar rico, eu vou dar um monte de roupa para você. Fala que é isso que você entendeu. De repente ela entende que ela trabalhava, ela tinha um trabalho ainda meio período naquele tempo. E naquele tempo eu já vivia falando para ela: Mira, Jesus está chamando nós dois para entrarmos nesse ambiente, 100% para Ele. Full time, tempo integral no ministério. E ela ainda tinha seus receios, ela sempre trabalhou desde adolescente, sempre teve a sua segurança. E de repente ela fala: eu estou entendendo que Jesus está me chamando para um nível de dependência. E Ele diz que vai suprir todas as coisas que eu gosto. E realmente tem suprido muito. Mas essa é a diferença do poder e da presença. Eliseu naquele dia, embaixo daquele manto da presença de Deus, ele entendeu tudo o que ele precisava fazer. Valorize a presença de Deus. Valorize. E agora em 2 Reis, capítulo 2. Por 3 vezes, Elias tenta deixar Eliseu no meio do caminho. Ele está em Gilgal, ele fala assim: eu estou indo para Betel, eu estou indo para o Jordão, eu estou indo para alguns lugares, fique por aí. Fique aí, que eu vou tratar de uns assuntos. Os discípulos dos profetas procuravam Eliseu e falavam: você sabe que seu mestre vai ser arrebatado hoje, né? Ele: eu estou sabendo, mas não fale sobre isso. De repente chegava Elias e fala: estou indo para Betel, fica aí. Ele fala: não te deixarei ir. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Sabe por quê? Lembra naquele dia do manto? Lembra do dia do manto? O dia que ele recebe, ele entende, fala: posso despedir dos meus pais? Ele fala: pode. Eliseu não só despede dos pais, ele faz algo super de Deus e bíblico. Ele faz um churrasco, igreja. A Bíblia diz que ele pega todo o seu gado e ele mata e ele queima todo o seu ferro, todas as suas madeiras. Ele chama todos os funcionários e ele faz um churrasco. Eu amo essa passagem. Por ele ter queimado tudo que ele tinha, pelas 3 vezes que Elias tenta deixar ele no meio do caminho, eu sei que Eliseu tinha no coração dele essa resposta. Era assim: eu juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que eu não te deixarei ir, porque eu não tenho para onde voltar. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é bom e fiel para aperfeiçoá-la até o grande dia. E eu sei que Jesus ama aperfeiçoar o caminho daqueles que não têm para onde voltar. Daqueles que só conseguem olhar para frente
e não ser um tipo de noiva que olha para trás com saudade ou medo daquilo que eles eram antes. Primeira vez que o fogo vem sobre as nossas vidas, ele vem para queimar o barco do nosso passado, para que você não tenha para onde voltar naquela pessoa que você já foi um dia. Quem recebe isso? Vamos seguir? A segunda vez que o fogo é citado na Bíblia, vamos correr que tem 347. Gênesis capítulo 2, Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículos 6 e 7. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: eu estou vendo o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Presta atenção. A segunda vez que o fogo é citado na Bíblia já tem a ver com o ambiente de sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Aí a coisa começou a estreitar. Pelo sacrifício de Deus nós podemos afundar o barco do nosso passado, porque é o fogo de Deus que consome ele. Só que chega um ambiente aqui que o que Isaque faz aponta demais para aquilo que nós precisamos fazer. Porque a segunda vez que o fogo é citado nas Escrituras, ele não sai da boca de Abraão. Porque, gente, na boa, todo mundo que é convertido já há algum tempo, quem já é convertido há mais de 5 anos, 10 anos, é especialista em sacrificar Isaque já. Já não dói tanto matar o Isaque. Se a gente vê um irmão chamado Isaque, a gente já quer dar nele, profeticamente. Cadê o Isaque? Está aí o Isaque hoje? Pega ele, gente. Mas a palavra fogo não sai da boca de Abraão, sai da boca de Isaque. É o dia que aquele menino diz: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo o altar, mas cadê o sacrifício? Eu imagino que naquele dia talvez ele quisesse responder para o filho dele: sabe de nada, inocente. De verdade, é uma resposta muito boa do céu para você que já está enxergando algumas coisas no seu ministério, na sua igreja, na sua casa. Você que já está vendo: olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, olha, tem gente fazendo isso, tem gente fazendo aquilo, mas alguém precisava fazer aquilo lá. Quem que vai fazer aquilo? Adivinha? Toma que o filho é teu. Você que viu? Vai para cima, querido. Tá vendo? Vai lá, pula de peito nessa fogueira. Seja o sacrifício vivo. Eu estou muito feliz que minha mãe está aqui hoje. Levanta a mão, mãe. Ó. Minha mãe veio passar alguns dias com a gente. Repete o nome da minha mãe, igreja. Vralceia. Se você falar com mais força e poder, você começa a falar em outras línguas. Brincando, mãe, te amo. E eu lembro na minha adolescência, o meu sonho de infância, eu contei isso no Glory o ano passado, o ano retrasado, eu acho. Eu vou contar novamente. Minha mãe sempre me apoiou nisso, eu cresci com o desejo de andar de skate, sempre gastei meu tempo vendo as pessoas andar de skate. De repente, quando eu fiquei pré-adolescente ali, nós fomos morar no Guarujá, e nós fomos morar perto de uma pista de skate. Então minha mãe e meu pai me deram um skate. Eu comecei a andar, mas eu comecei a levar aquilo a sério. E de repente eu comecei a receber apoio de algumas lojas, eu comecei a correr alguns campeonatos, eu tive até ajuda na escola por conta disso. Minha mãe me levava para os campeonatos, eu estava até indo um dia andar para um campeonato de skate, ela estava me levando, e dentro do carro estava tocando Diante do Trono. E eu lembro que de repente Jesus invadiu o carro, e eu fiquei assim: nossa, o que está acontecendo, cara? Eu falei: ô mãe. Ela: o quê? Aquele negócio de igreja. Falei: estou sentindo aquelas coisas da igreja. Ela: filho, isso é unção. Aí eu pegava o CD e falava: mas é plástico. Como pode ter unção no plástico? E ela começou a ministrar a minha vida, e hoje eu gravo uns plásticos aí com unção também.
E eu lembro que um dia eu estava andando na pista de skate, eu estava lá feliz da vida, eu estava treinando, eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Estou lá, feliz, andando, sábado à noite. Eu falei de manhã que era tarde, mas era noite. De repente aparece um homem na pista de skate, 2 metros de altura. Terno e gravata. E aparece andando no meio da pista, não foi do lado assim, ele veio andando no meio. Procurando, eu já fiquei de longe, falei, cara, tem jeito de profeta, tem cara de profeta, anda igual profeta, é profeta e essas coisas para o meu lado. Comecei a desviar, comecei a ir para um lado e para o outro, ele vinha, eu ia para o outro lado, eu vim, todo mundo olhando, esse tiozão muito louco aí. Daqui a pouco eu parei de frente com ele, a hora que eu paro de frente com ele, ele olha para mim e diz, falei, não. Aqui não. Filho meu! Eu falei, não acredito, Jesus. Falo contigo nessa noite, filho meu. Eis que isso não é o que eu tenho para a tua vida, diz o Senhor. Todo mundo parado assim, ó. E eu morrendo de vergonha e falando, Deus, porque o Senhor não falou na vigília? Eu ia na vigília daqui a pouco. Que mancada, era só usar alguém lá, não precisava vir aqui. De repente ele está lá profetizando, eis que o que eu tenho para a tua vida. Eu falei, para! Ele parou, cortei a profecia. Ele parou, eu falei, o senhor está viajando, tio, você está viajando, cara. Eu peguei o skate, comecei a correr, ele subiu na rampinha, gritou, você pode fugir de mim, mas de Jeová você não foge. A pista inteira, aleluia, irmão. A primeira coisa que Deus fez comigo foi acabar com a minha reputação. Ah, Bruno, então você largou o skate, correu para o teu destino profético. Não. Corri da profecia, não ia correr do destino? Corri também. Então voltei a andar de skate. Só que agora acabou tudo para mim, porque qualquer coisa que eu falasse virou igreja. Deus já apontava para mim, até na pista de skate, que eu ia ser pastor. Porque eu falava assim, gente, vamos andar na pista de Santos hoje, todo mundo, amém. Gente, vamos juntar aí, comprar um refrigerante, comprar umas coisas, todo mundo, glória a Deus. As minhas manobras passaram a ter nomes de igreja e pastor. Você não sabe o que é isso? Eu fazia uma manobra, os caras, lá, Malafaia Grind. Tinha nome de pastor de igreja. Eu tive manobras com o nome de Assembleia de Deus, quadrangular, tudo que vinha na cabeça deles, eles colocavam, até nome de padre famoso. Então um dia eu sofri um acidente andando de skate. Vou falar igual o Judas Bertelli, Jesus piscou para mim. Eu entendi. Então eu estou num culto, meu pai está ministrando, a palavra ofertória e falando, gente, entrega o seu melhor a ele nessa dia. E eu venho no corredor da igreja, com meu skate na mão, chorando litros. Falando, Deus, eu estou... É meu sonho, eu dedico a minha vida, está dando certo. Então eu fui lá para entregar o meu skate de oferta. Eu estava entregando o meu sonho. Algumas pessoas riram, mas eu lembro que eu ia devagar, porque eu lembro que quando Isaac ele ia ser morto, apareceu um anjo e falou, para! Então eu estava dando oportunidade para Deus levantar um profeta. E falar, não precisa, eu já vi teu coração, filho. Então eu estava indo bem devagar. Falando, Deus, eu estou indo, Deus, eu estou te dando oportunidade, Deus. Manda alguém falar para eu parar. Eu lembro que eu cheguei bem perto e eu coloquei na salva, era uma salva bem grande, eu coloquei o skate lá dentro. E eu descobri depois que Deus não mandou ninguém falar para parar, porque naquele dia eu não estava sacrificando o Isaac, mas eu estava tendo uma atitude de Isaac. Eu estava aceitando sacrificar a minha vida por aquilo que ele queria. Então agora, lá está eu, comecei a pegar firme na bateria, comecei a estudar, comecei a fazer parte da equipe de louvor, comecei a estudar 2, 3, 4, 5 horas por dia, comecei a me dedicar bem ao instrumento, comecei a tocar em alguns lugares. Lembro que o John Baylor veio para o Brasil, ele era guitarrista do Bob Marley, daí ele me viu tocar e me chamou para tocar com ele, então eu comecei a... Eu era novo, tinha uns 15, 16 anos, mas comecei a dar
uns bons rolês pelo reino. E de repente, eu estou lá tocando um dia, o meu pastor de adoração e discipulador, ele falava: Bruno, canta as músicas, porque os bateristas não sabem as letras. Canta as músicas, vai cantando. E eu cantava assim. Um dia eu estou lá feliz da vida, falei: eu nasci para isso. Estou aqui, glória a Deus, cantando. De repente, quem que aparece na igreja? Ele, o destruidor de sonhos. 2 metros de altura, terno e gravata. Ele vem pelo corredor da igreja, lá pelo fundo. E eu estou tocando já, o coração já acelerou. Eu falei: meu Deus, está amarrado. Está amarrado, cara. Comecei a tocar, virava a cabeça. De repente, ele, sem respeito algum à ordem do culto, aquele homem sobe na plataforma. Ele vai andando na frente de todos os músicos. Ele chega na bateria e ele fala: eu falei: não, tá de brincadeira. Virei a baqueta e comecei a tocar o mais alto que eu podia. Na minha cabeça, eu falei: se eu não ouvir, não pega. A primeira pegou porque eu ouvi. Essa aqui, se eu não ouvir, não vai pegar. Comecei a descer o braço. A música abaixou, a banda inteira abaixou. E eu: não, gente, não abaixa, não abaixa. Rock, rock. A música caiu, aquele homem vira e fala: shh, filho meu. Eu falei: meu Deus do céu. Eis que isso não é o que eu tenho para a tua vida, diz o Senhor. Eu falei: não, tá de brincadeira, cara. Falei: Deus, não pode andar de skate, não pode surfar, não pode tocar bateria. O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? De repente eu olhei para o ministério de dança assim. Falei: Deus. Gente, eu era... minha mãe sabe de algumas coisas da minha vida. De repente, lá está eu. Anos depois, fui parar numa chácara da Lagoinha, da Igreja Batista Lagoinha. Estou lá alguns dias nessa chácara e de repente aparece toda a equipe do Diante do Trono nessa chácara para ficar 15 dias num retiro particular deles. E como eu estava na chácara, eles não podiam me expulsar, então a equipe Diante do Trono me chamou para participar com eles. Pode participar aqui com a gente. Então eu fiquei lá 5 dias, manhã, tarde e noite, recebendo com eles. No último dia, vem uma mulher em volta de mim, dançando, ela e as filhas dela, Isabel Coimbra e as filhas dela. E elas começam a dançar igual uns gorila profético. Elas começavam a fazer uns negócios assim, eu ficava assim: isso aí não pega em mim, não. Tem corpo fechado. Daqui a pouco minha mão fez assim, ó. Ai, meu Deus do céu. A hora que eu comecei a temer, meu pé veio para cá. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo? Porque antes de mim, elas foram em um cara muito grande, começaram a dançar na volta dele. Ele olhava esquisito. E de repente, 5 minutos depois, aquele homem era a gazela do salão. Ele estava dançando com Jesus assim, assustado, chorando. Gente, na boa, eu não acreditava nessas coisas. Eu falei: eu não acredito nessas coisas. Nada a ver. O Espírito é sujeito ao profeta. É o profeta que comanda. Você não quer cair, não cai para o chão. Se não quiser, eu não quero, não acredito nessas coisas. Tem o corpo fechado, pode dançar à vontade aí. 5 minutos depois, lá estava eu. Meu Deus do céu. Eu não acreditava nessas coisas. Caí para o chão chorando, pedindo perdão. Deus, perdão por ter perseguido esse ministério. Eu detestava o ministério de dança. Já pedi perdão para tudo quanto é lugar na nação. Eu morria de medo de levantar numa dança contemporânea, assim. Chamar Ana Paula Valadão no Dirty Dance, pular nela. Naquele dia eu aprendi uma grande lição na minha caminhada com Deus. Vira para o teu vizinho e ensina isso para ele. Fala assim: não menospreze o ministério de ninguém. Senão você dança. Literalmente. Lembro que aquele dia aquele profeta vai na bateria e começa a profetizar em mim e falar que aquilo não era para a minha vida. Naquele tempo eu comecei a receber as pistas daquilo que Jesus queria que eu fizesse, para onde Ele estava me apontando.
Numa madrugada eu tive um encontro com Jesus, Ele me deu uma visão. Eu tinha meus 15 anos de idade. E naquela visão Ele me mostrava na frente de uma igreja, dirigindo a adoração. E eu olhava para trás na banda, eu não me via. Então eu entendi que era um pouco daquilo que Deus queria para a minha vida. Eu volto daquela visão para o chão na minha igreja. E tinha um violão perto de mim. E eu lembro que eu peguei o violão e eu comecei a tocar o violão sem ter feito nenhuma aula. Meus dedos começaram a ir nos acordes, o Espírito Santo foi colocando. Ele me ensinou 4 acordes, o resto eu aprendi com outras pessoas. Então ele ativa, mas você precisa aperfeiçoar, amém? E algo começou a ser ativado dentro de mim, mas nós precisamos entender esse ambiente de Isaac. A segunda vez que o fogo é citado nas Escrituras tem a ver com um ambiente de sacrifício, a qual você precisa ser esse sacrifício. Eu peço que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o teu culto racional, que é a sua entrega consciente. E o que Isaac faz aqui, gente, fala de um nível de obediência e aponta muito para aquilo que Jesus faz. Presta atenção no que eu vou te falar. Um adolescente que fala: pai, eu estou vendo o sacrifício, eu estou vendo o fogo, estou vendo o altar, mas não estou vendo o sacrifício. E o pai fala: filho, Deus vai providenciar. Minutos depois, esse mesmo menino está deitado para ser morto. Sem ter corrido. Eu tinha corrido. Quem tinha corrido? Hoje nós falamos desse ambiente muito profético, né? Mas aquele dia era um dia de faca mesmo, na caveira. Era morte mesmo, na carne. E é isso que Jesus está falando para a gente. Diga comigo assim: morrer dói. O que acontece aqui aponta demais para aquilo que Deus e para aquilo que o Filho iria fazer. O pai fala pessoalmente, Deus fala com Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho. Mas quando Abraão vai sacrificar, Deus fica calado e pede para que um anjo intervenha. Isso aqui é muito profético para a tua vida. Lembra dos 12 espias de Israel? Os homens que foram espiar a terra prometida? Eles já chegaram e foram para a terra prometida viver nela? Não. Eles foram espiar o que acontecia lá. Deus já estava espiando o que ele viveria mais para frente. Deus já estava espiando, porque um dia o filho seria morto e Deus precisaria ficar calado. Por isso ele fala: Abraão, sacrifica o teu filho. Abraão vai lá sacrificar. E quando está prestes a sacrificar, ele teve que ficar calado, porque um dia ele teria que ficar calado com o filho dele. Então ele pede para que um anjo intervenha e fala: anjo, fala para ele parar. Para, Abraão. Eu sei que muitas pessoas aqui, há alguns anos, desde o ano passado, talvez esse ano, Jesus vai permitir você espiar a promessa. Você talvez não vai chegar vivendo ela, mas você vai ter dias de experiência com ela. Você vai poder espiar a terra, para depois poder se preparar para realmente viver a plenitude daquilo que Ele tem. Primeira vez que o fogo vem sobre as nossas vidas, ele vem para destruir o nosso pecado e afundar o barco do nosso passado. A segunda vez que o fogo vem nas Escrituras e na nossa vida, é um fogo para o sacrifício, para que nós nos apresentemos a Ele como um sacrifício santo, vivo e agradável. E a terceira vez que o fogo é citado nas Escrituras está em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Sarça ardendo em chamas. Eu amo essa história, o encontro de Moisés com essa sarça. Um fogo queimando num lugar separado chama a atenção de Moisés, ele vai até aquele lugar. Para surpresa dele, aquele fogo sabe falar o nome dele, fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Aquele encontro num lugar separado e secreto ativa e destrava um destino profético da vida dele. E aquilo que acontece na sarça
tem um apontamento muito forte para Mateus 6,6. Falar de Mateus 6,6 nessa casa é chover no molhado. Entra no teu quarto, tem um relacionamento secreto com Deus e Ele vai te dar recompensas públicas. Tudo bem. O que acontece na sarça? Moisés, eu quero que você a partir de hoje tenha um relacionamento íntimo e diário comigo. Nós vamos falar. Intimidade, secreto. E a recompensa pública disso vai ser você libertar o meu povo do Egito. Então Moisés responde o que a maioria das pessoas responde no dia que descobre o que Deus tem para a vida dela. E muitas vezes não é nada a ver com aquilo que ela preparou a vida dela toda a vida. Não sei se já aconteceu com você ou só comigo. Eu quero isso e isso da tua vida. Aí ele responde aquilo que a maioria responde. Não pode ser outro, não? Não pode ser outro, Deus. Tem certeza que é eu? Tem. Ele responde a segunda coisa que a maioria responde. É que eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades no falar. Alguns falam que ele era gago. A Bíblia não fala que ele era gago. Fala que ele tinha dificuldades no falar. Vai saber que dificuldade é essa? A gente pode colocar um fonoaudiólogo aqui em cima para falar vários tipos de dificuldade no falar. Talvez ele comia as palavras, não falava o plural. Talvez ele fosse gago. Talvez ele fosse fanho. A gente não sabe. A gente sabe que ele tinha dificuldades. Quem aqui tem dificuldades na vida? Alguns não levantaram a mão. Eu estou com algumas sobrando, eu transfiro. Gente, se você tem dificuldades na vida, você é um forte candidato a ter uma vida em secreto incrível, uma recompensa pública maravilhosa. Aquilo que acontece naquele dia, ativando e fala assim, não pode ser outro, não, é você. Eu tenho dificuldades, eu estou enviando Arão, já toquei no coração dele, está vindo te ajudar. Jesus começa a te cercar de pessoas que só vão te empurrar para um lugar, teu destino profético. Ele começa a te cercar de pessoas que só vão te empurrar para aquele lugar. E de repente, lá está ele. Ele aceita o teu destino e ele diz, eis-me aqui, então faça a tua vontade. Então tá bom, pega teu cajado, joga no chão, algo sobrenatural acontece fora da mão dele, ensinando para ele algo. Moisés, teu ministério não vai funcionar na força do teu braço. Teu ministério vai funcionar na força do teu relacionamento comigo. Se esforce para entrar no secreto. Se esforce para entrar no descanso. Se esforce para entrar na comunhão. O ministério pode subir já. Presta atenção. O que acontece nesses dias de secreto. Se nós formos entender, igreja, o secreto nunca foi o formato de Deus se relacionar com o homem, mas é o formato do homem se relacionar com Deus. Deus tira o homem do pó da terra e começa a ter um relacionamento público com o homem. O homem caminhava com Deus no jardim e a criação via a imagem e a semelhança de Deus, caminhando com Deus no jardim. Na mesma autoridade, na mesma sintonia, nos mesmos passos. Como nós conhecemos a história, a mulher dá ouvido à serpente, eles pecam, desgoverno, tudo mais. Mas o primeiro apontamento do para onde o pecado leva o homem é para onde? Está aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Só ouve. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ei, Deus começou a procurar o homem. Ele descia todo dia na viração do dia, mas um dos dias ele desce, não encontra e ele precisa procurar. Onde está você, filho? Adão, Eva, onde estão vocês? Sabe o que o pecado trouxe para o homem? Um desejo de se esconder da presença de Deus. A síndrome da folha da figueira. Se esconder de Deus. Nós nos vimos nus. Ah, então vocês comeram. Deus pela primeira vez, aquele homem tirou do pó da terra para ter um relacionamento, uma comunhão com o homem. Pela primeira vez ele chega em um ambiente
que ele não encontra o homem, porque o homem está escondido num lugar meio secreto. O pecado afasta o homem de Deus, afasta jogando ele para um lugar meio secreto. Então tá bom. Muito tempo depois, Deus manda Moisés construir um tabernáculo com panos grossos, uma tenda do encontro, e ali ele começa a descer e conversar com Moisés face a face, num lugar secreto, porque essa não era a forma de Deus, mas era a forma do homem se relacionar. O que Deus fez foi incrível. Deus, além dele enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, ele pega o lugar que o homem tentou cortar acesso a Deus, e ele estabelece um altar de relacionamento com ele. Ele fala: é no secreto que você vai se esconder de mim, então é lá que eu vou ter relacionamento com você. Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir ao mais alto do céu, o Senhor vai estar. Se eu descer às mais baixas estruturas da terra, abismo, mesmo assim, ali tu estás. Não tem para onde se ausentar. Esse não é o formato de Deus, é o formato do homem. E Deus estabeleceu um dos maiores pilares de relacionamento com o homem, atrás dessas folhagens, atrás dessa figueira, nesse lugar secreto. Se o formato de Deus sempre foi em público, mas depois veio a ordenança de nós realmente termos uma vida em secreto, porque Ele sabe que no secreto aflora 100% do nosso caráter. Nós temos acesso no átrio e talvez no santo lugar à personalidade das pessoas e um pouco do caráter. Somente a minha esposa, a minha banda, os meus amigos pessoais têm acesso mais ao meu caráter, e mais do que todos eles, somente o nosso quarto, quando ela não está dentro dele. 100% do meu caráter está ali aflorado, e só eu sei quem realmente eu sou, longe dela. Nesse lugar Ele estabeleceu esse ambiente. Quero convidar vocês a ficarem em pé. Se coloque de pé. Primeira vez que o fogo é citado nas Escrituras, é o fogo para afundar o barco do teu passado, para você não ter para onde voltar. A segunda vez que o fogo tem um encontro com as nossas vidas, é um fogo de sacrifício, aonde agora você que precisa aceitar, matar a tua carne. E a terceira vez que o fogo é citado nas Escrituras, é um convite para o secreto. Primeiro fala de algo que somente Ele pode fazer. O segundo fogo fala de algo que nós temos que fazer. E o terceiro fala de algo que nós podemos fazer em comunhão com Deus. Para encerrar, eu tenho separado aqui até a 16ª vez que o fogo aparece, mas eu nunca vou conseguir falar. Depois você pesquisa lá. Mas para encerrar, eu quero compartilhar com vocês talvez o meu segundo versículo favorito na Bíblia. Malaquias 3:3. Um dia eu perguntei para um amigo: você já foi ministrado em Malaquias 3:3? Ele falou: não, na minha igreja só ministro 3:10. Trazei todos os dízimos a casa. Falei: não, mas você precisa do 3:3 antes do 3:10. Malaquias 3:3 diz assim: Ele se assentará como derretedor e purificador do ouro e da prata, para purificar a casa de Levi, para que então eles possam trazer a Deus ofertas agradáveis. Ele se assentará como derretedor do ouro e da prata. Ele se assentará como ourives. Eu lembro que naquele tempo eu estava estudando sobre essa passagem, queimando em cima dela. De repente eu descubro que nos Estados Unidos, um grupo de estudo bíblico de mulheres, elas leram a mesma passagem que eu, mas elas tiveram uma atitude diferente. Essas mulheres, elas foram em um ourives, o homem que manipula o ouro, a prata, a joia. Elas foram lá e falaram assim: moço, nós lemos na Bíblia sobre a sua profissão, nós queremos aprender um pouco mais sobre isso. Você nos deixa ficar e ver um dia do teu trabalho? Então ele falou assim: só fica uma de vocês. Então só ficou uma. Pegou a Bíblia, ficou parado lá no canto. A primeira coisa que aquele homem fez, aquele homem assentou. E ele começou a trabalhar. Aquela mulher abriu a Bíblia e falou: ele se assentará como derretedor do ouro e da prata. Peraí, moço, oi. A Bíblia fala que essa profissão é feita sentado. Isso foi escrito há mais de 2000 anos e até hoje você continua trabalhando sentado.
Com toda a tecnologia que foi criada, por que que esses profissionais nessa área ainda continuam trabalhando sentados, assim como a Bíblia fala? Então começou a ministração, igreja. E aquele homem vira para ela e começa a dizer para ela, sem olhar para ela, ele diz: moça, porque a posição sentado é a posição mais confortável que eu tenho para não tirar os olhos da peça. Porque eu tenho que deixar essa peça no meio do fogo. Porque é no meio do fogo que eu tiro todas as impurezas que existem nessa peça. Eu tenho que deixar no meio do fogo para trazer tudo que tem de valor nessa peça. E eu tenho que deixar no meio do fogo. E eu não posso tirar os meus olhos de jeito nenhum, porque senão pode passar do ponto, moça. E se passar do ponto, eu perdi todo o meu trabalho. Existe um ponto certo que o Senhor nos fez para andarmos e sermos. Então aquela mulher faz a pergunta certa: moço, então qual é o ponto certo? Porque ela sabia que aquela peça estava falando de nós. Deus ia se assentar como derretedor do ouro e da prata. Nós somos esse ouro e prata. De repente aquele homem fala para a mulher: o ponto certo? Você quer saber qual é o ponto certo? Quero. Pela primeira vez ele tira os olhos da peça. Ele dá um sorriso para aquela mulher e ele diz: o ponto certo é quando eu consigo me ver nele. O ponto certo é quando espelha e eu consigo ver a minha face nele. O tema dessa mensagem é: eu só tenho uma vida para queimar. E eu preciso queimar a minha vida do jeito certo, da maneira certa, da hora certa, naquilo que é certo. Não adianta você querer queimar a tua vida como empresário se ele te chamou para ser pastor. Não adianta você queimar a tua vida como pastor se ele te chamou para ser empreendedor. Não adianta você queimar a tua vida sendo empreendedor sendo que ele te chamou para missão. Nós precisamos descobrir por que nós nascemos. Nós desejamos queimar a nossa vida até o ponto que não sobre nada da gente. E que realmente ele consiga se ver ao ponto de nós conseguirmos falar: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Igreja, eu quero te convidar nesse momento a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos. Nós só temos uma vida para queimar. E em nome de Jesus eu quero te convidar a erguer a sua voz, erguer o volume do teu espírito nessa noite e falar: Jesus, vem queimar tudo aquilo que é do meu passado. Jesus, eu te deixo ir lá naquele cais do meu passado, onde eu deixei lá atracado algumas coisas da minha postura, algumas coisas do meu passado, algumas coisas daquilo que eu não devo ser no Senhor. Em nome de Jesus, entra naquele lugar, Deus, e joga o teu fogo e queima aquele barco, queima aquele relacionamento, queima aquela pessoa que eu já fui um dia. Eu não posso voltar para onde eu vim, eu não posso voltar da onde eu vim, eu não posso voltar a ser aquela pessoa suja, no lamaçal. Eu só posso olhar para frente. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pular de peito nessa fogueira em obediência. Eu quero obedecer nos níveis mais terríveis que o Senhor quer nos pedir. Em nome de Jesus, eu aceito ser um Isaac. Eu aceito, Pai, me sacrificar. Eu aceito ser um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu culto racional. Eu quero entregar as coisas que eu sei que eu preciso entregar. Em nome de Jesus, nós aceitamos o convite para o secreto. Nós aceitamos a forma misericordiosa que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença, nesse lugar que nós nos escondemos, e o Senhor permaneceu, o Senhor prevaleceu. Ei, vamos queimar, 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 vamos queimar.